Olá, eu sou a Juliana Simões e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre o mercado automóvel europeu, os constrangimentos que está a passar e o aumento da concorrência chinesa. A crise que está a afetar a Volkswagen, marcada por encerramentos de fábricas e cortes salariais, é, no fundo, o espelho daquilo que se está a passar no setor automóvel europeu. A grande dificuldade tem que ver com a transição para a mobilidade elétrica. No entanto, tendo em conta os últimos dados da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis, o setor cresceu 0,7% nos primeiros 10 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelos mercados espanhol e italiano. Para falar sobre este tema, convidamos o coordenador da Economia do Expresso, Vítor Andrade. Vítor, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, Juliana. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apenas recordar as palavras de Stefan Bratzel, diretor do Centro de Gestão Automóvel da Alemanha. Wir leben tatsächlich in einer Zeitenwende der Automobilindustrie, wenn man so will, die große Party in der Branche. Neste áudio, Stefan Bratzel refere que a indústria automóvel está a viver um momento de viragem e que os tempos áureos que o setor tem gozado e dos quais os fabricantes alemães beneficiaram durante muito tempo chegou ao fim. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa. Diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo. 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história. Para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Vítor, tu que acompanhas de perto este setor e pegando no áudio que acabámos de ouvir, os tempos áureos do setor automóvel alemão e também europeu estão de facto a chegar ao fim. O que é que está a passar no setor automóvel? Uma tempestade perfeita, praticamente. E não é só europeu, é mundial. Ainda hoje, quinta-feira, no dia em que estamos a gravar, dia 28 de novembro, acabam de sair os resultados da Toyota, das vendas da Toyota, e penso há 7 meses que tem havido quebras de vendas sucessivas da Toyota. Estamos a falar do principal produtor de carros a nível mundial. Portanto, é mais um indicador, ou seja, que é japonês. Portanto, só para dizer que este é o que está a acontecer em termos à escala global. É à escala global. E pode piorar. Pode piorar, como eu disse, isto pode estar aqui uma tempestade perfeita em cima da mesa. Não aqui da nossa mesa. Mas no setor, na mesa do setor da construção dos automóveis e da venda dos automóveis. Isto porquê? Porque se misturam aqui vários fatores que já estão, aliás, a criar turbulência e que vão criar ainda mais. Desde logo, tu já referiste, a transferência, a mudança para a mobilidade elétrica, que tem vindo a ser muito tumultuosa para o setor. Basicamente, estamos a falar de um setor que anda há 100 anos a investir em motores a combustão para os aperfeiçoar cada vez mais, para os tornar cada vez mais eficientes, e tem acontecido isso ao longo deste tempo todo, e de repente a Comissão Europeia, nomeadamente, vem dizer que em 10 anos as empresas de construção de automóveis têm que mudar para a mobilidade elétrica, porque a partir de 2035, não é bem 10 anos, é um pouco mais, mas a partir de 2035 não se podem vender mais carros a combustão, com motores a combustão, nem a diesel, nem a gasolina, no espaço europeu pelo menos. Depois, também temos nos outros blocos económicos, na América, nomeadamente, e também na Ásia, no bloco asiático e Japão, também incluindo aqui o Japão, muitos constrangimentos, cada um de sua natureza. No caso da América, dos Estados Unidos, nomeadamente, já havia tarifas muito pesadas sobre a importação de carros chineses, nomeadamente, em específico de carros elétricos. Agora, com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, isso vai agravar-se ainda mais. Ou seja, vamos ter aqui ainda mais desequilíbrios naquilo que é o comércio internacional normal, livre, que não vai ser livre, quer dizer, vai ser uma coisa altamente restrita, altamente protecionista. Portanto, o que está a acontecer pode piorar no futuro. Pode piorar, porquê? Porque os preços finais que chegam ao consumidor vamos ter uma inflação de preços. Na prática, quem vai pagar isto tudo é o consumidor. E isto, para já, estamos a falar do setor automóvel, mas vai ser transversal a toda a economia, quase seguramente. Oxalá que é um engano e que tudo isto se vira ao contrário e que tudo corra bem. Mas estão todos os ingredientes em cima da mesa para que isto corra mal. Já está a correr e se calhar vai correr pior, nomeadamente para o setor automóvel, que é deste que estamos aqui a falar hoje. Depois também no bloco asiático,
temos aqui a presença fortíssima da China, que é um fator desequilibrador brutal, nomeadamente para o mercado europeu, para as construtoras europeias, porque a China produz carros em geral, mas elétricos em particular, a preços muitíssimo competitivos, alegadamente, segundo a Comissão Europeia, porque há subsídios estatais que não deviam estar a acontecer e que distorcem o normal funcionamento do mercado. E, portanto, são vários fatores, como estava a dizer, dos vários blocos económicos, cada um de sua maneira a distorcer, a condicionar, a fazer um para-arranca aqui no setor e a criar muita turbulência mesmo. E como todos nós sabemos, tu também citaste, já há anúncios de fecho de fábricas, algumas já fecharam até, há alguns passos atrás na estratégia de transição para a mobilidade elétrica por parte de algumas marcas europeias, nomeadamente, e americanas também. Aliás, houve algumas marcas americanas que nem sequer deram esse passo em frente ainda, pelo menos com um grande significado, porque acharam que não havia condições e também porque a procura não estava a funcionar nesse sentido, nomeadamente nos Estados Unidos. Neste momento a Europa está a aderir, apesar de tudo, mais aos carros elétricos do que os Estados Unidos, e a China estão bastante mais, mas a China, estamos a falar de um continente, de um país continental que tem 1.400 milhões de consumidores, portanto é um campeonato completamente à parte. Claro, eu pegava mesmo nisso, na questão das vendas dos carros elétricos, que na União Europeia nos primeiros 10 meses deste ano caiu 4,9% face ao período homólogo. Estamos a falar de um problema que afeta mais do que apenas os fabricantes de automóveis. No fundo, há outras entidades que também perdem com esta queda? Perdem todos, ou seja, toda a cadeia de fornecedores, nomeadamente, aliás, desde a origem até à produção e à entrega final, toda a gente perde. Quem se queixa mais neste momento são os fornecedores de primeira e segunda linha, para simplificar, porque eles têm um nome esquisito para se classificarem nesses termos. É o Tier 1 e o Tier 2, pronto. Mas realmente toda a cadeia de fornecimento de componentes para a construção de carros está a sofrer com isto. E também, quando nós ouvimos dizer que vai fechar uma fábrica da Volkswagen, não é só essa fábrica da Volkswagen que fecha, é tudo o que está atrás a fornecer peças para essa fábrica também. Toda a gente leva por tabela, passa a expressão. É assim que funciona. E esse grupo de empresas, que é um grupo é imenso. Portugal também faz parte desse grupo. Portugal é um forte fornecedor de componentes para automóveis hoje em dia a nível europeu. E nós já falamos aqui uma vez com o José Couto, que é o presidente da AFIA, que é a associação que representa os fabricantes de componentes, confirmou isso mesmo, ou seja, confirmou que a situação já está má e que pode ir a piorar ainda mais, podendo vir mesmo a acontecer isso que estávamos a dizer, que é fábricas encerrarem porque deixam de ter. Vamos lá ver uma coisa, é assim, há 10 anos que andamos a ouvir a Comissão Europeia a dizer que temos que mudar para a mobilidade elétrica. O que é que todo o setor fez? Toda a cadeia ligada ao setor automóvel fez? Adaptou a sua estratégia, foi adaptando as suas estratégias e os seus investimentos, e investiram fortemente nesse sentido. Ora, como as vendas de carros elétricos não estão a acontecer ao ritmo que era expectável, que era esperado, quer dizer, está toda a gente a tremer com isto. As coisas não estão a correr bem, Andaram a fazer investimentos que não estão a dar retorno. E quando se fala em fecho de fábricas de automóveis, estamos a falar nomeadamente da questão do fabrico de carros elétricos, porque eles não estão a chegar ao mercado. E porquê é que não estão a chegar ao mercado? Por aquelas razões que todos nós já sabemos, os preços que são muito elevados, a autonomia dos carros que não satisfaz e a falta de uma rede de carregamento eficaz e capilarizada por todo o território. Claro. Eu pegava num ponto que tu acabaste por referir, falávamos do agravamento também das tarifas aduaneiras por parte da União Europeia sobre a China, um mercado, como referiste também, que está em grande crescimento. Isto pode comprometer o setor automóvel europeu, aliás, já está a comprometer? A questão das tarifas já está a comprometer e vai comprometer ainda mais, ou seja, quando a Europa importa um carro da China, ele já paga uma taxa adicional de 10% sobre o preço à saída da fábrica lá na China. E o que é que agora está a acontecer? A Europa quer acentuar ainda mais essa taxação aduaneira, ou seja, sobre esses 10% vai acrescentar entre 15, 17, salvo erro, e 35% mais, adicionando a isso. Ou seja, isto varia consoante as marcas, porque nem todas colaboraram de forma idêntica com esta investigação que a União Europeia fez, e portanto há uma delas, que agora não me recordo qual é que é, mas que vai chegar a pagar a mais 45% para além do que é o preço do carro à saída da fábrica. Só para termos uma ideia, um carro, um dos mais baratos que se faz na China, elétrico, à saída da fábrica custa o equivalente a 12 mil euros. E cá na Europa não se consegue vender por menos de 22, 23 mil euros. Devido a estas taxas. E vai agravar-se ainda mais, como eu estava a dizer. No caso dos Estados Unidos, aí é uma incógnita, mas vai ser pior ainda de certeza absoluta. Já se fala em 100% de taxação
das tarifas aduaneiras, que é uma coisa absolutamente... É demolidor, pronto, é demolidor. E já houve algumas manobras para tentar contornar esta situação por parte de algumas empresas chinesas, nomeadamente fazendo fábricas fora do espaço chinês, ou seja, dentro do espaço europeu e perto do mercado americano, nomeadamente no México. Mas, como nós ouvimos há poucos dias também, os Estados Unidos também querem taxar tudo o que vier do México, ainda mais do que aquilo que já é taxado. E, portanto, estamos aqui perante um grave problema mesmo e que está a estrangular o setor. No caso da China, eles têm sempre uma saída airosa, passa a expressão, porque o mercado chinês é gigantesco mesmo. Para termos uma ideia, eles venderam em outubro 2,7 milhões de carros na China, enquanto a Europa vendeu 800 e tal mil. Portanto, é uma diferença significativa. Muito significativa. Ainda sobre a China, eu perguntava-te, as construtoras automóveis estrangeiras que estão presentes na China também acabam por perder com tudo isto? E perdem não é pouco, ainda bem que referiste disso, não tinha lembrado desse aspecto. Não é pouco porque há uma coisa que muita gente não sabe, nós já falámos aqui algumas vezes, mas não, vale sempre a pena repetir. Não há nenhuma marca de construção de automóveis europeia que não esteja presente na China com fábricas próprias ou em associação com fábricas chinesas. Ora bem, se a União Europeia impõe agravamento de taxas aduaneiras a carros que vêm da China, todos os carros que essas marcas europeias também fazem lá, também vão sofrer por tabela, passa a expressão, claro. Porque pronto, estão lá implantados na China e por estarem lá acabam por levar com esse agravamento tarifário também. E isso está a criar grandes constrangimentos às construtoras europeias, nomeadamente, e há até uma estimativa que nós também publicámos esta semana, de uma consultora que eu agora não me recordo o nome, uma consultora dessas mundiais mais conhecidas, que diz que por ano as empresas estrangeiras presentes na China, porque elas lá também vão sofrer com isso. Porquê? Porque a concorrência na China é imensa, como eu há pouco acabei de dizer. Nós conhecemos poucas marcas chinesas aqui, mas elas são às dezenas. É mesmo às dezenas, não estou a exagerar. E portanto não é fácil para as marcas europeias lá concorrerem com essas, apesar de lá terem fábricas, concorrerem com essas marcas chinesas de raiz. E, portanto, há uma estimativa que aponta para que em cada ano, a partir já do próximo ano, as marcas europeias estrangeiras presentes na China percam anualmente em lucros menos, portanto, percam 20 mil milhões de euros. É muito dinheiro, quer dizer, não vale a pena dar com rodeios, é mesmo muito dinheiro e não sei como é que essas marcas vão conseguir lidar com isso. Quer dizer, eu sei, imagino, é mais encerramentos de fábricas, mais despedimentos e pronto, e por aí abaixo, e mais empresas de fornecimento de peças a fecharem, etc, como dizíamos há pouco. Claro. E por falar ainda em dinheiro, o que é que isso significa para os consumidores? Já falámos disso há pouco. É assim, no fim da linha está o consumidor, que é, claro. No meio disto tudo, o que vai acontecer é que os carros em geral vão ficar mais caros. Vão ficar mais caros. Se tivermos políticas protecionistas e de aumentos tarifários às importações, aos produtos importados, isso vai agravar cada vez mais os preços. Eles vão aumentar e alguém vai ter que pagar isso. É o consumidor que vai pagar essa fatura. Acontece que parece que toda a gente se está a esquecer, nomeadamente as elites políticas governantes, que o nível de rendimentos dos consumidores em geral na Europa e no resto dos blocos económicos também não estão a acompanhar esse aumento de preços que está a acontecer no setor automóvel, nomeadamente para se chegar a um carro elétrico. Um carro elétrico hoje em dia custa em média 20 a 30% mais do que um carro com motor a combustão. E não se pode empurrar as pessoas para a mobilidade elétrica sem que o rendimento dessas pessoas acompanhe essa evolução de preços. É impossível. Quer dizer, quantos de nós aqui é que temos carros elétricos? Estamos aqui 3? Ninguém. Pronto, ninguém. É um bom exemplo. Porquê? Porque realmente são muito caros. E mesmo os carros mais baratos que existem no mercado, eu estou agora só para referir aqui o caso português, há o Dacia Spring que custa 19,999 mil euros, e há o Citroën C3, que também é o segundo mais barato, que custa 23 mil euros. Ok, até se pode dizer que são preços acessíveis. Quer dizer, para a classe média não sei se são, mas são os mais acessíveis que estão aí no mercado agora, neste momento. Mas são carros com uma limitada autonomia, 200 km, 300 no máximo, e não sei se fazem 300, que é preciso sempre andar a carregar, e depois é aquela história de não haver onde se carregue, etc. Quer dizer, não é a solução, não é fácil chegar lá, e lá está, enquanto não houver um aumento de rendimentos das famílias em geral, dos consumidores em geral, é muito difícil acompanhar esta tendência de aumento de preços, ou então, o que pode acontecer, e é isso que se espera também, é que a tecnologia dos carros elétricos, nomeadamente, evolua de tal forma que se chega a um ponto de massificação dos carros elétricos e que depois, por haver massificação, os preços comecem a baixar. Tal como aconteceu com os telemóveis, por exemplo. No início eram caríssimos, custavam para aí 300 ou 400 euros,
no mínimo. Agora até eles dão de borla em alguns casos quase. E portanto é perante esse cenário que nós estamos, por um lado, uma evolução tecnológica que está a demorar a acontecer, mas ela vai acontecer também. Atenção, neste momento já se fala em baterias com 800 km de autonomia. Ainda não estão no mercado, mas estão perto disso. Já se falam em algumas que fazem 700, já não é mau. Pronto, essas já estão a começar a chegar ao mercado. E também já há outro tipo de baterias a serem desenvolvidas de sódio e por aí de outros materiais. Não vale a pena dar agora aqui a especificar. E que, portanto, ou seja, só para concluir, a tecnologia está a evoluir. Vai ser cada vez mais apetecível comprar um carro elétrico, sem dúvida que sim, mas os preços não estão a ajudar. E o que é que depois também não vai ajudar? É que quando houver uma transferência massiva de compradores de carros com motores a combustão para carros com motor elétrico, os impostos que os Estados recebem da venda de carros com motores a combustão, e nós sabemos que nós temos em Portugal, por exemplo, 2 impostos, que é uma coisa absurda, que não existe em mais nenhum país, que é o IVA e depois o IA. São 2 impostos sobre a compra de um carro. Quando a gente vai comprar um carro, paga 2 impostos sobre o preço. Quando houver uma transferência massiva da compra deste tipo de carros para carros elétricos, que agora não têm nenhuma taxação, até têm incentivos, como todos nós sabemos, o que vai acontecer é que os Estados não vão ficar de braços cruzados a ver a perda de receita a acontecer, não. Vão transferir essa perda de receita que está a acontecer nos motores a combustão para os carros com motor elétrico. Ou seja, o que é que isto pode significar? Que mesmo que os preços dos carros elétricos comecem a baixar, como vão levar com alguns impostos adicionais que não têm agora em cima, vão aumentar outra vez. E por essa via vão se tornar mais inacessíveis ao comum dos consumidores. Claro. Eu pegava, portanto, em linha com aquilo que estás a dizer, o que é que o setor automóvel europeu fala sobre este assunto? Quais é que são as soluções que deveriam ser adotadas para mitigar estes efeitos? Pronto, isso leva-nos para uma questão mais vasta e mais abrangente e de fundo, por assim dizer, e transversal a tudo isto, que é o seguinte. A Europa, nas últimas décadas, desinvestiu fortemente naquilo que se chama a industrialização, ou seja, desindustrializou-se. E então, em que é que chegamos hoje em dia? Só para termos aqui uma ideia, eu dou sempre este termo de comparação, que é o seguinte, um carro da BYD chinesa, o BYD Seal, que é aquele carro que foi eleito o carro do ano em Portugal este ano, tem 65% de incorporação própria da marca. Ou seja, 65% daquele carro é feito pela própria marca. O equivalente a esse carro construído na Europa, por exemplo, o ID3 da Volkswagen, elétrico também, tem 30% de incorporação da própria marca, ou seja, menos de metade. Portanto, por aqui se vê o que é que a Europa está a perder. A Europa ficou a dormir na formatura durante décadas. Desindustrializou-se, o que é que a Europa não tem? A Europa importa tudo da China praticamente, ou da China, ou de Taiwan, ou da Coreia do Sul. Estamos a falar de baterias, nomeadamente. A China fornece à volta de 70% a 80% das baterias para carros a nível mundial. A Tesla, além de ter uma fábrica na China, também compra baterias à BYD, por exemplo, que é um dos maiores, é o segundo maior produtor de baterias do mundo. Semicondutores e outro tipo de componentes. E depois temos uma outra coisa, que então a Europa aí desistiu completamente e está arrependidíssima agora, mas agora já é tarde, que é a exploração de matérias-primas básicas, como o lítio, cobalto, o níquel e por aí fora. Todos os materiais que são fundamentais à construção de baterias e de semicondutores e por aí fora. Portanto, a Europa não tem nada disto. Compra tudo fora. Nada. Está muito dependente do mercado. E depois temos outro problema adicional ainda. É que, por exemplo, quando se fala da abertura de uma mina como a do Barroso em Portugal, no Minho, no Alto Minho, há uma contestação e uma revolta popular porque ninguém quer minas. Façam lá as minas, mas não no meu quintal. É assim a expressão, não é? E, portanto, ninguém quer minas na Europa, basicamente. Ou seja, é uma coisa suja, não é? Dá mau aspecto. A verdade é que para se fazer a transição para a mobilidade elétrica tem que haver baterias. As baterias têm que ter matérias-primas para se fazerem. E uma delas, a principal atualmente, é o lítio. E de facto Portugal, por exemplo, não quer que se explore o lítio cá. Pronto. Ou seja, há uma decisão política favorável, mas depois há uma decisão desfavorável da parte de várias organizações ambientalistas, da população, etc, etc. E portanto é isto com que a Europa está confrontada. A Europa fechou todo o tipo de minas, praticamente. Só há minas, praticamente, naqueles países de leste europeu que ainda têm só algumas reminiscências do que eram na altura da cortina vermelha do Bloco Soviético, porque havia ali muita exploração de carvão, nomeadamente, de ferro e por aí fora. E aí, nesse país, ainda há algumas explorações mineiras. Tirando isso, todo o resto da Europa não tem praticamente exploração mineira. Quase ninguém, quase nenhum país. E o que é que isto significa? Que lá está, é isso que eu estava a dizer há pouco, que é todo o tipo de materiais que a Europa usa para fazer carros, neste caso, tem que ser importado, quase tudo. Quase tudo. Agora estou-me a lembrar de um exemplo. Eu há um ano para aí, visitei a fábrica mais antiga da BMW em Munique, onde se fazem dos modelos mais vendidos da marca. Quer dizer, é praticamente tudo importado. Eles só lá fazem uma coisa, que são os bancos do carro.
tudo o resto é comprado fora. Por aqui se vê a dependência absoluta que chegou a Europa em termos industriais, e isto é transversal a todos os setores, mas com particular impacto no setor automóvel. Claro, compromete muito o setor. Vítor, só mesmo para terminar, num artigo que escreveste recentemente, isto ainda em relação à questão chinesa, portanto, dás conta de que já chegaram mais 3 marcas chinesas a Portugal. Os carros provenientes da China vieram mesmo para ficar. O que é que significa para os consumidores em Portugal? Eles vieram para ficar e apesar deste agravamento tarifário que nós falámos, já agora, antes disso, deixa-me dizer que portanto, já havia 3 marcas chinesas em Portugal, era a BYD, a Forthing e a Xpeng, se não me engano, exatamente, e agora há mais 3 que acabaram de ser anunciadas esta semana, que vêm para cá também, para Portugal, mas que é a Dongfeng, a Voyah e a M-Hero. Portanto, estamos a falar só de 6, mas na China, como eu disse há pouco, há dezenas de marcas. Elas a pouco e pouco vão começando a chegar. E também algumas coreanas, as coreanas já cá estão. E japonesas vão aparecer mais também, nomeadamente na área dos carros elétricos. E, portanto, isto vai começar a acontecer. Apesar desse aumento tarifário que estávamos a falar, eles não vão deixar de fazer carros, como é, nem vão deixar de os enviar para a Europa e para outros destinos, a não ser que sejam mesmo proibidos. Por exemplo, nos Estados Unidos não há carros da BYD a serem vendidos. A BYD neste momento já vende muito mais do que a Tesla em carros elétricos, por exemplo. Mas nos Estados Unidos não entra nenhum, porque não é permitido a compra de carros chineses. Mas pronto, não é isso que os vai deixar de parar de fazer carros para venderem para o mundo inteiro. O que agora se fala também, e para mim foi uma novidade, foi esta semana, é que pode estar a ser negociada entre a China, o Bloco Chinês, o Bloco Asiático, e a China em particular, e a Europa, a União Europeia, uma alternativa ao agravamento das taxas aduaneiras. E que poderia ser, por exemplo, a imposição de um teto limite para preços dos automóveis. Bem, vai dar quase ao mesmo na prática. Mas no fundo o que é que isto significa? Significa que se calhar já está aqui a haver alguma cedência e a tomada de consciência de que as coisas não podem ser feitas assim à bruta. Porque isto vai magoar toda a gente. Toda a gente vai levar tareia com isto, como eu te estava a dizer há bocado, com o consumidor lá no fim da linha a pagar a fatura depois. E portanto, voltamos ao início, que é: quem é que vai conseguir qualquer dia comprar um carro? Se calhar ninguém, ou muito pouca gente, não é? A não ser que nos deixem comprar o carro às prestações muito levezinhas e andemos a vida inteira a pagar um carro como andamos a pagar uma casa. Mas, enfim, já estamos a fazer futurologia, mas olha, que não devemos andar muito longe desse cenário, provavelmente. Esperemos que não, mas vamos estar cá para acompanhar. Vítor, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Tenho Cancro e Depois, da autoria de Sara Tenha. A convidada do último episódio é a atriz Sofia Ribeiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, muito obrigada. E a si obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.